mais 8,8 metros por segundo, que ótimo, eu quero essa concessão para mim. Então, eu não entendi. Eu gostaria de que esse esclarecimento fosse dado. Obrigado. Muito obrigado. Convidamos para a sua manifestação Tereza Cristina Moura Penteado, também do Movimento Resgate Camboriú. Oi, boa tarde a todos. Primeiro eu queria pedir, depois que vocês divulgassem ata, vídeo, apresentação, tá? Vocês falam onde que vai estar. Pelo que eu entendi, e muito me espanta, que a essa altura a água da barragem será outorgada pela concessionária aos municípios. Pois a base do licenciamento dessas barragens eram, na época, a finalidade de utilidade pública. E utilidade pública não é água outorgada por uma licitada. Utilidade pública é o que é útil a todos, e não a um só apenas. Na época, a APA de Campinas foi destruída, o prefeito Jonas mudou a legislação da APA por conta de utilidade pública. Então, se a gente não tem utilidade pública, a gente não vai poder ter a barragem. E o que está constando aqui é uma água que não é a utilidade pública. Inclusive, nós temos uma ação na justiça e estamos até pensando se não é o caso da gente fazer uma outra de novo, questionando isso mesmo. E sobre o contrato de fornecimento com vazão garantida, como será isso quando a represa não tiver água suficiente? Porque eu me lembro que nas apresentações, se alguém aqui se lembrar, das barragens, tem uma época que ela não tem água. Então, nada disso eu acho que está muito bem explicado. Obrigada. Muito obrigado. Convidamos agora para a sua manifestação Vicente Andrei Kibla. Boa tarde a todos. Só queria dizer que eu fui presidente da Agência Nacional de Águas de 2010 a 2018, então Não está dando para ouvir, não vou Vicente. perguntar nada, vou afirmar aqui uma série de coisas. Eu tinha pensado numa intervenção mais longa, no tempo é curto. Várias das questões aqui sobre a própria formatação da concessão. A concessão não é administrativa, é uma concessão patrocinada, está travestida, tem uma série de irregularidades. Mas eu vou focar numa questão que eu encontrei com você. Imagine que eu venho aqui, vou usar um exemplo mais simples para vocês. Eu peço para a prefeitura usar esse auditório. 5 dias. E depois que a prefeitura me autorizou a usar esse auditório, eu alugo o auditório. Eu posso fazer isso? Obviamente que eu não posso. Porque eu não sou dono do auditório. O que acontece? O poder concedente não é o Estado. O Estado é poder concedente apenas no Rio de Jundiaí. No Rio Atibaia, no Rio Jaguari, no Rio Camanducaia, o poder concedente é a ANA. A ANA não delegou para o Estado fazer contrato. Inclusive, a lei de ANA proíbe isso, porque essa é uma competência exclusiva da ANA. Então, o que está acontecendo aqui é uma usurpação de competências, colocando questões que nem existem. O Ari comentou aqui rapidamente sobre a água. A água é uma função, seria no máximo uma vazão regularizada, não é uma vazão acrescida, que é função de um cálculo de disponibilidade hídrica que foi feito lá atrás, como colocou o Romão, que terá que ser feito de novo na renovação da outorga do sistema Cantareira. Como é que faz um projeto desse que acaba em 2026, quando a renovação da outorga do sistema Cantareira, que vai mudar esses números, não só os 17, vai mudar os 8, vai fazer o processo todo antes da renovação da outorga do sistema Cantareira? Não tem o menor sentido. No meio de uma crise hídrica, a renovação da outorga do Cantareira era em 2014, foi adiada 3 anos por conta da crise de 2014 e 2015, e essa crise que nós estamos aqui é pior. Tudo indica que será pior do que a de 14 e 15, e o governo do Estado parece que não tem absolutamente nada
acontecendo aqui na nossa bacia. Então, o poder concedente não é do Estado. Essa audiência aqui é nula. Nós protocolamos lá na Agência Nacional de Águas as competências, que a ANA resguarda as competências da ANA, que a delegação, a resolução 429, isso aí passou por mim. A resolução é para dar outorga, não é para firmar contratos de concessão, inclusive de adução de água. Outra coisa, as falhas, a Tereza tocou num assunto, tem falha de 2%. Todos vocês aqui, eu já vou acabar. Todos vocês aqui, imagina que falha de 2%, o equipamento não funcionou. Não é, a barragem não tem água no cálculo anterior da outorga. Pode ser que na nova outorga, acrescentando na série histórica, os anos de 2021, 2024, 2025, 2026, a barragem fique seca mais tempo ainda. O colega de Piracicaba falou sobre como é que fica no Rio Piracicaba. Eu vou acabar, eu vou respeitar, senhor. Eu vou respeitar, senhor. No Rio Piracicaba, vocês pensam o seguinte: vazão regularizada na barragem, Campinas, na barragem. A vazão a montante da barragem, ela é vazão regularizada, é vazão adicional, é vazão natural, é vazão naturalizada. Significa que, depois de feita a barragem e operar a barragem, qualquer coisa no Rio Piracicaba é de propriedade do dono dessa concessão. Isso está sendo feito aqui. Então, para respeitar aqui todos vocês, eu convido a todos aqueles que queiram resistir contra esse método, não é contra a obra, não é contra a barragem, não é contra o SAR, mas contra esse processo como está sendo conduzido, desrespeitando a lei de concessões, desrespeitando a lei de água, desrespeitando a outorga. Convido a todos a resistir para que isso não venha em prejuízo de todos os municípios da nossa bacia. Bem explicado, muito bom. Obrigado, querido. Vai sair no vídeo, vai, tá gravado. Obrigado. Manda para Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Thiago Lira. Atualmente eu sou o presidente do Conselho de Meio Ambiente de Campinas. E começo aqui a minha fala em nome dos conselheiros do Conselho de Meio Ambiente de Campinas, com muito temor sobre esse projeto, trazendo aqui alguns pontos aqui. O primeiro deles, como já foi falado aqui, a questão da soberania, né? Porque a gente está entregando um bem que não é um bem qualquer, a gente está entregando um bem essencial à vida. Então a gente está falando de algo que não é um produto, água não é mercadoria, né? Então a gente tem que partir desse pressuposto, e parece que o governo do Estado de São Paulo, apesar de tudo que a gente já viveu aqui, não consegue entender que água não é mercadoria. E a gente está falando de um projeto que obviamente é um projeto que vem sempre picotado para disfarçar, para não apresentar um projeto de impacto ambiental efetivamente, né? Porque a própria barragem, fez a discussão da barragem, mas ninguém fez a discussão das adutoras, o impacto das adutoras. Então se fragmentam os estudos de impacto ambiental para disfarçar o impacto, né? E a gente sabe muito bem que esse tipo de obra também, esse tipo de concessão, não leva em questão a contabilidade ambiental e a própria apresentação que o governo do Estado de São Paulo traz, quando coloca a questão da eficiência, a questão ambiental como 10% da questão da eficiência, isso demonstra claramente que a água não é a prioridade. A gente está falando de distribuição de água, e o que conta na eficiência da concessão, apenas se tiver problema, é 10% da questão ambiental. Então ele pode ser 90% eficiente, que ele vai ser 90% eficiente. E ele pode negligenciar completamente a questão ambiental, completamente, como o próprio governo do Estado de São Paulo apresentou aqui. Então seria muito importante, e não só aqui, mas que a questão da contabilidade ambiental fosse inserida nesses processos. A questão da crise hídrica que foi falada aqui, o Vicente trouxe aqui com muita clareza, né, da onde vocês vão armazenar água, da onde vocês vão produzir essa água que vocês estão falando, se não existe no processo, não existe nada, recuperação de nascente, recuperação das matas ciliares, né, preservação das cabeceiras, dos topos, não existe isso no processo. Então a gente está falando de como produzir água, como a gente vai armazenar mais água se a gente não produz mais águas. Então é mais uma falácia grande.
Então eu não vou me avançar mais aqui, tinha outros pontos, mas para dizer, esse é um processo em que os conselhos, e se tiver outros conselhos aqui da região, com certeza não foram consultados. Então mostra a falácia também que vocês querem demonstrar aqui, que vocês querem criar, de que existe participação popular, porque não existe participação popular. Porque o seio da participação popular é nos conselhos de meio ambiente. E eu pergunto aqui, vocês mandaram isso aqui para algum conselho de meio ambiente? Vocês fizeram uma discussão prévia com algum conselho de meio ambiente? Com o Consema vocês fizeram essa discussão? Então, é uma grande falácia. Como o Vicente bem colocou aqui, eu estou a essa disposição também. E a gente vai acionar o Ministério Público, inclusive por essa usurpação de competência que o governo do Estado de São Paulo está fazendo na nossa bacia. Não é prerrogativa de vocês, isso é a ação da ANA, como bem disse o Vicente. Eu vou encerrar dizendo o seguinte, e repetindo isso: água não é mercadoria. A solução não são um monte de obras cinzas. A solução é conservação, restauração, preservação do meio ambiente. Essa receita já foi fracassada e a gente vai fracassar de novo se a gente tentar ela. Está aqui uma crise hídrica na nossa porta de novo. Muito obrigado. Convidamos para a sua manifestação Marcos Roberto Camilca. Não está? Convidamos então Edilberto Banuarte. Também não está. Sérgio Neves. Também não está. Convidamos Fernando Ruiter. Boa tarde a todos. Eu represento os produtores de hortaliças, frutas e flores da bacia do PCJ. Se eu puder falar um pouquinho mais próximo do microfone, eu agradeço. E eu tenho algumas colocações sobre um entendimento um pouco diferente do processo como está sendo conduzido. A ideia inicial era ter uma regularização de água dessa bacia e ela ser distribuída de forma proporcional ao que é determinado pela agência reguladora, que seria a SPA. Esse processo foi uma autorização da ANA, permitindo ao Estado assumir o controle da água que está dentro da bacia dos rios federais. O meu entendimento agora é que a gente está criando uma segunda regra dentro da mesma regra. Pelo meu entendimento, nós vamos ter dois tipos de outorga, a outorga velha e a outorga nova. Então a gente vai ter que pagar água ele vai ser cobrado pela água antiga, no sistema antigo, e a água nova, no momento de outorga, por uma tarifa agregada ou substitutiva. E como fica a situação dos usuários que estão na cara do rio? Então, se o sistema é para regularização da água do rio, então vai aumentar o volume de disponibilidade de água para o rio para novas outorgas para aumentar a jusante desse rio. Se essa água é controlada e sublocada pela concessionária, então a partir desse momento, como fica o aumento dessa demanda a jusante? Se isso não se fica em pé, então tecnicamente a gente não vai ter uma regularização de água do rio. Como fica também a situação de uso de água das aduções? Como vai ser feita a distribuição e a garantia do uso múltiplo da água transposta entre a calha do rio e os eixos que estão sendo propostos por rebombeamento? A segundo ponto seria trazer uma sugestão: não seria melhor e mais prudente deixar o modelo onde a concessionária ela é responsável por garantir um certo nível de água determinado pela SP Águas na calha do rio e a gestão e a distribuição dessa água continuar com a autarquia responsável por fazer isso? E uma outra alternativa não faz sentido, a ANA já tem esse modelo de gestão distribuída, a SP Águas está trabalhando em conjunto com eles. Por que vai ser criado um outro modelo de distribuição dessa água dentro da bacia, se já existem dois modelos que estão ficando em pé e validados a nível nacional e estadual? Por que vai ser feita uma regra diferente dentro do PCJ? E assim, se assim for a manutenção dessa política, então eu acredito que a gente deve trabalhar com uma regra para o sistema inteiro da bacia do PCJ, incluindo a Cantareira como base de cálculo e cobrança. Então, se a parte baixa do PCJ vai pagar 10 centavos, então a parte alta também deveria pagar.
E isso vai fazer com que a gestão desse volume de água do rio seja distribuída e, a partir de São Paulo, seja onerada da mesma proporção que a gente aqui embaixo. Então, se é para pagar, a bacia inteira tem que pagar, e não só quem está jusante dela. 3 minutos. Obrigado. Convidamos para sua manifestação Rodrigo Rajá. Boa tarde, ouvindo. Cumprimentar mesmo os participantes. Nós temos outros representantes aqui também do Comitê PCJ, a quem eu venho aqui. Vou pedir para você tirar o microfone, que acho que fica melhor. Aí, Dani. Temos aqui outros representantes da sociedade civil, também do governo e dos usuários aqui presentes. Os comitês PCJ têm acompanhado esse processo diretamente, primeiramente com reuniões, inclusive do consórcio junto à secretaria, né? Acho que o Chicão e o Flávio vão fazer essa manifestação, trazendo dados técnicos para que embasassem um projeto técnico que pudesse ser apresentado. Acompanhamos também a apresentação da secretária e de toda a sua equipe do governo, na apresentação no consórcio de prefeitos. Na última semana, tivemos também com a participação aberta de usuários, representantes do governo e da sociedade civil no GPSAR, junto com a CTPL do PCJ. Então, a minha manifestação aqui em nome do grupo, né, é que vamos nos manifestar formalmente através de ofício. Já tivemos a oportunidade de fazer isso pelos seus membros, porém oficialmente será encaminhado por ofício, organizado, formal, através desse GT. Então, só também manifestar aqui a importância da retomada das obras da barragem, é uma obra importante para a região, e dizer que se leve em consideração, né, o nosso plano de bacias, está aqui também representantes do governo do estado, participam do PCJ. Eu vou trazer um número aqui, o PCJ hoje reúne mais de 1.000 membros, entre câmaras técnicas, câmara da GT, agência, enfim, um grupo trabalhando em conjunto para a segurança hídrica da nossa região. Muito obrigado. Obrigado. Convidamos para sua manifestação Leonardo Ângelo Vaz. Boa tarde, presidente, diretora, boa tarde a todos. Presidente, vou ser bem breve, são apenas 3 questionamentos que eu gostaria de deixar registrado. Em primeiro lugar, eu queria entender qual foi o entendimento para poder privatizar a operação da UTR Camaducaia, já que ela está sendo construída por uma empresa que ela já é proprietária de uma patente tecnológica e tem todo o know-how necessário para fazer essa operação. Tanto que em outros órgãos públicos, quando há a construção de uma unidade de tratamento por esta mesma empresa, após a entrega da obra, costuma ser feito um contrato de operação que, via de regra, o custo é muito menor para o Estado, justamente por ser a empresa que tem a patente tecnológica e tem o know-how necessário para a operação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando houve a primeira divulgação do site sobre essa possível PPP, estavam incluídas nela as estações de tratamento de esgoto de Amparo e Monte Alegre do Sul, que, segundo a ANA, são essenciais para garantir o funcionamento adequado da UTR Camaducaia. Então, eu gostaria de saber o motivo delas terem sido retiradas do escopo também da PPP. E, por fim, considerando que a UTR Camaducaia não funciona adequadamente sem essas ITS, já que as ITS não estão no escopo da PPP, não seria o caso também de tirar
ao terreno quando caia da PPP, para evitar que eventualmente haja um risco de fornecimento de água de má qualidade para a população. Era apenas isso. Obrigado. Obrigado. Convidamos para a sua manifestação Flávio Forte Sterenko. Boa tarde a todos. Parabenizo aqui os representantes da mesa, o Edgar, todos os colegas que estão aqui presentes acompanhando essa audiência pública. E gostaria de fazer uma contextualização, né, no âmbito aqui do consórcio PCJ, sobre a questão da situação de escassez hídrica das bacias PCJ. As bacias PCJ, elas são consideradas de estresse hídrico crônico. Nós temos uma baixa disponibilidade hídrica, uma grande concentração urbana, industrial, uma das maiores regiões de consumo da América Latina. Nós compartilhamos as disponibilidades hídricas da nossa região com outra bacia hidrográfica e constam, desde 92, estudos realizados pelo próprio governo do Estado de São Paulo, DAE, à época, junto com o consórcio PCJ, a necessidade e a importância da construção de reservatórios regionais aqui para ajudar na regularização de vazão dos nossos mananciais. Regularização essa ocorre principalmente também com a questão das chuvas, né? Então a gente vê, por exemplo, o rio Piracicaba, na parte baixa da bacia, ele passa ali em épocas de estiagem 20, 30 metros cúbicos por segundo, e em épocas de chuva chega a passar quase 500 metros cúbicos por segundo, sendo que a utilização de água da bacia, considerando todos os usos, está na ordem de 50. Então aí você mostra a importância de você armazenar essa água da chuva quando elas ocorrem. Então aí a importância da construção desses reservatórios. Então é importante a construção desses reservatórios, eles estão previstos no plano de bacias PCJ 2020-2035. Existe a ressalva, sim, da necessidade da construção de um sistema adutor regional, que vai entrar aí como um complemento para você ter outras oportunidades de distribuição dessa água no âmbito dos municípios da bacia, e vai ser colocado à mesa aí essa questão de uma discussão aí entre os atores, entre os usuários. Tem sido feito reuniões no âmbito do GTSAR PCJ, inclusive o GTSAR é o fórum aí, o grande porta-voz da bacia PCJ, e vai ser feita a contribuição por escrito posteriormente, junto ao Edgar, os membros aqui da Companhia Paulista de Parcerias, e reforçar então essa necessidade, essa importância aqui para a bacia que os estudos mostram. E também fazer uma complementação, como uma contribuição, acho que é importante, como foi mencionado aqui, pensar dentro dessa PPP, né, Edgar, de viabilizar alguma questão de uma reserva financeira dentro dessas tarifas, para a gente pensar um pouco, sim, essa questão da conservação ambiental, da questão da proteção florestal e de montante desses reservatórios, principalmente pensando a questão da qualidade e quantidade da água. E também é importante reforçar, acho que vocês estão atentos a isso, né, para que a gente consiga garantir esse balanço hídrico, atendendo essas demandas dos usuários e respeitando também no mínimo esses 2% de falha, como foi mencionado aqui, que ao menos seja previsto aí a necessidade de você manter no mínimo as atuais regras das operações do sistema Cantareira com as descargas que são realizadas aqui para as bacias PCJ, que são extremamente fundamentais para a gente garantir esse balanço hídrico e que esse sistema se sustente, né, para a gente continuar tendo essa disponibilidade aqui para a bacia. Então acho que é isso, tá bom? Convidamos para sua manifestação Francisco Carlos Castro Laos. Alô? Mesa, todos os demais presentes. Extremamente importante estarmos aqui. Deputado, bem, foi nesse plenário que nós, a renovação do outorga, a primeira renovação, porque quando o sistema Cantareira foi liberado, era somente para atender a Grande São Paulo. E com o apoio do deputado e de muitos dos senhores aqui presentes, de toda a comunidade, conseguimos, em 2017, com a ajuda do Vicente Adriel, claramente conseguimos
10 metros cúbicos por segundo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de reforçar é que nós não podemos, dos 10 metros cúbicos que já temos hoje, senão ninguém vai te ouvir. A bateria então muitas pessoas pensam, né? Teremos mais 9 metros cúbicos por segundo. O consórcio da EE, desde 92, concluíram, em função dos crescimentos da população, da indústria e da agricultura, que nós precisamos manter os 10 metros cúbicos por segundo, que hoje são liberados pela outorga de 2017, e na realidade a nossa carência é de 14 metros cúbicos por segundo. 10 já é aquém das nossas necessidades. E essas vazões desses reservatórios irão suprir os crescimentos que já vêm ocorrendo. Então, nós precisaremos de 14 e mais os 9. Então, o que eu gostaria de manifestar aqui, sim, que todos os preceitos legais, institucionais, sejam respeitados. Mas, acima de tudo, que seja ressaltado que nós conseguimos um projeto básico em 2008, projeto executivo pelo governo do Estado, as obras foram iniciadas, as obras foram paralisadas, foram retomadas pelo atual governo. O atual governo, quando retomou as obras, já avisou: eu construo os reservatórios, mas o sistema adutor eu não vou construir, posso auxiliá-los. E ele está fazendo aqui, se vocês perceberem, é uma PPP subsidiada. Se o formato merece correções, ajustes, se tem alguma questão legal a ser cumprida, que seja observado. Mas o governo estadual está cumprindo o que disse. Está construindo os reservatórios e avisou desde o início que ele não ia nem operar e nem construir o sistema adutor. Ele ia auxiliar. Está auxiliando. Então nós temos que refletir todos esses pontos e agradecer que as obras continuam firmes e fortes em andamento. Muito grato a todos. Muito obrigado. Convidamos para a sua manifestação Fernanda Teixeira. Fernanda está presente? Boa tarde a todos. Parabéns à mesa. Gostaria de saber se nós temos qual a quantidade mínima de água que continuará correndo no rio depois da barragem durante os períodos de seca severa e qual é o estudo que esse valor se baseia. Mais uma pergunta é: existe risco de que, após a implantação da barragem, a quantidade de água disponível no rio não seja suficiente para a captação atual, tornando o município dependente de compra de água do reservatório da barragem? Caso a barragem provoque redução na disponibilidade natural da água e aumente os custos do abastecimento público, quem será responsável por esses custos adicionais? Essas são algumas perguntas. Eu sou do município de Amparo, sou do SAI. A construção da barragem, né, como o prefeito já mencionou aqui, ontem surgiu essa dúvida de que talvez a gente teria que comprar a água de vocês. Então a gente veio até aqui para tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis. Obrigada, viu? Obrigado. Convidamos para a sua manifestação Rodrigo Sanches Garcia. Boa tarde a todos, boa tarde, Edgar, aqui no presidente da mesa, Rodrigo Sanches Garcia, Ministério Público, Grupo de Atuação Especial de Meio Ambiente. Eu vou fazer a mesma colocação baseada no que eu disse na reunião do GTSA com a CJ. Existe uma ausência dentro da concepção do sistema adutor e principalmente das barragens. O sistema adutor vem como adjacente, mas principalmente das barragens, que já foi citado aqui pelo Tiago, foi citado pelo Flávio, que é uma ausência
de uma complementação ambiental no sentido de recuperação da área de contribuição dessas barragens, né? Quer dizer, as barragens por si só não regularizam a água, né? Elas retêm água, mas a regularização se dá a partir do processo de recuperação ambiental. E especificamente no Rio Jaguari, você tem uma área de contribuição que é impactada pela barragem do próprio Jaguari, do Bragança, da Vargem. Então, haveria necessidade de que houvesse uma complementação de exigência para a empresa que eventualmente ganhar a concessão, a partir do princípio que isso avance, no sentido de elaborar estudos, né, mapeamentos, estudos, basicamente nos moldes que hoje a gente faz no GT Mananciais do PCJ, de identificação, qualificação, caracterização, estudos de PIPs, né, elaboração de PIPs, efetivamente, para a recomposição de toda a área de contribuição dessas empresas, de forma que várias colocações que foram feitas aqui em relação ao volume de água que é, entre aspas, desperdiçado, porque escoa, seja efetivamente retido dentro da barragem e possa garantir o mínimo de vazão, que também é uma preocupação externada aqui por todos. Então, é algo que a gente está trabalhando, vai apresentar alguma documentação, mas então reitero aqui essa necessidade, e apenas usando como comparativo, que eu falei também, nós tivemos uma experiência parecida com essa pelo Ministério Público, onde nós inserimos uma obrigação com o DERSA na privatização da rodovia Dom Pedro, em que a empresa que ganhou, no caso a Rota das Bandeiras, ela contratou durante 3 ou 4 anos uma equipe técnica para cadastrar poços profundos, né? E hoje a PCJ é a bacia com o maior número de poços profundos cadastrados no Estado por conta desse auxílio, né, que foi inserido como obrigação pelo Ministério Público. É algo parecido com isso, ou seja, a empresa que efetivamente ganhar, ela teria que cumprir obrigações ambientais complementares que garantam essa recomposição ambiental na bacia. Obrigado. Convidamos para a sua manifestação Laerson Andia Júnior. Deu certa altura, acho. Bom, boa tarde a todos. Estou falando aqui pela ACEMAI, sou o presidente da Regional São Paulo. E a bandeira da ACEMAI é o Serviço Municipalizado de Saneamento Básico. Essa bandeira é defender a qualidade do serviço municipal de saneamento. Falo também aqui pelo DAI de Santa Bárbara do Oeste, eu sou superintendente do DAI de Santa Bárbara do Oeste, que já está universalizado desde 2021. Então eu ouvi muitas manifestações aqui, tenho até uma ou duas perguntas para fazer. Mediante todas as manifestações, eu respeito a todas, e a minha posição realmente é que tudo seja feito dentro dos programas que o Estado está trabalhando, dentro da mais firme prerrogativa legal para cada órgão. Então, eu acho que não passa na cabeça de ninguém aqui que seria certo dar uma concessão